Voltando ao Anapolina, o Anapolina ficou famoso, mas graças às defesas que você fez. Você lembra a história daquele jogo? Porque ele quase não aconteceu, né? Exato. Neblina, muita chuva, Perfeito. o Márcio Braga quis adiar, o Coutinho não quis. Não. E depois eu joguei com o Tita, né? O Tita, depois de tudo isso, veio 88, o Tita veio para o Vasco. E aí, nas nossas papos, nas nossas conversas, exatamente aconteceu isso, que caiu uma neblina, fechou tudo, e alguns dirigentes, o próprio, não sei se o treinador, alguém falou assim, não, vamos embora, amanhã a gente volta. E alguns jogadores, ele me contou isso. Alguns jogadores, não, vamos esperar isso abaixar, porque a gente vai atropelar esse time logo, ganha e acabou, pô, a gente vai para o Rio e voltar para aqui, vamos atropelar. O que acontece? A neblina, normalmente, quando vem uma chuva, limpa tudo, foi exatamente o que aconteceu. Veio a chuva, limpou tudo, clareou tudo, e aí houve o jogo, e aí a história, todo mundo sabe qual foi, né? E aí você fechou o gol. Principalmente o vascaíno, né? Pois com um gol da Anapolina, que ninguém conhecia. Gol da Anapolina 1-0. E realmente uma das maiores partidas que eu fiz na minha carreira. Pois é. Só que o Anapolina que é lembrado, né? No entanto, você que fez. Ninguém lembra, na verdade. Garantiu o resultado. Né? Na verdade, ninguém lembra que o Acácio estava. Alguns perguntam, você estava naquele jogo, né, casa? Aí eu tenho que falar, estava. Mas a Anapolina ficou na história. Ó, o time do Até por causa do nome, né? o time do Serrano era você, Paulo Verdão. Você lembra? Mais ou Paulo menos. Ramos, Renato e Cândido. Cândido. Israel, Moreno e Wellington. Isso. Humberto, Luiz Carlos e Anapolina. Teve alguns jogadores aí que se destacaram. Paulo Verdão, por exemplo, jogou no Botafogo. O Israel foi pro Bangu. O Índio não está nesse time, então. O centroavante jogou Como no Corinthians. titular, não, pode ter entrado depois. Teve alguns jogadores que sobressaíram também. Olha, foi um baita de um time, esse time que foi montado. Pô, e o do Flamengo? O Flamengo, isso que eu ia falar. O do Flamengo... Raul, Leandro, Campeão Luiz do Pereira, mundo, né? Marinho e Júnior, Vitor Adílio e Zico, Tita, Anselmo e Edson. Nossa Senhora. O que aumenta ainda mais o valor, né? Com todo das respeito, defesas, né? Agora, com todo respeito, né? Eu costumava ganhar deles, né? Ganhou mais ou perdeu mais? Mas ganhei, não, vocês contou, Ganhou muito mais. Ganhei muito mais que perdi. Ganhei no Serrano. Vim pro Vasco, depois do Vasco perder alguns títulos pro Flamengo. Ganhei em 82. Fui bicampeão estadual 87, 88, em cima do Flamengo. Eu tenho 3 títulos estaduais, todos 3 em cima do Flamengo, pô. E dentro do brasileiro, que depois vai chegar, nós vamos chegar lá, dentro do brasileiro, nós tínhamos ganho 5 partidas consecutivas do Flamengo e fomos perder exatamente no brasileiro de 89, nós fomos campeões brasileiros. Depois talvez chegue lá. O que eu ia comentar aqui, antes de começar a gravação, a gente conversou aqui um pouquinho. Aliás, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like, participa com a gente. Tem vídeos na internet, não sei se você conseguiu ver, as grandes defesas do Acácio. Aí tem você contra o São Paulo. Sim. E o resto é tudo você contra o Flamengo. É impressionante a quantidade de defesas marcantes suas em jogos contra o Flamengo. Olha, claro que ficou na memória do vascaíno as maiores defesas que eu fiz, a maior partida que eu fiz, claro que foi contra o São Paulo, né? Mas a maior defesa que eu fiz pelo Vasco foi contra o Flamengo. O torcedor pode ir lá e buscar, né? O Bebeto domina essa bola na marca do pênalti, mais ou menos, tira, e eu com a ponta dos dedos, lado esquerdo, faço a defesa. Foi a maior defesa, para mim, foi a maior defesa que eu fiz pelo Vasco, cara. Foi exatamente contra o Flamengo nessa defesa com o Bebeto. Quem quiser, é só buscar lá. Depois ele jogou com você. Depois jogou com o Bebetinho. Vocês conversaram sobre essa defesa? Cara, eu tenho uma história muito bacana com... Já. Eu tenho uma história muito bacana com o Bebeto que as pessoas talvez até duvidem do que eu vou falar. Nós estávamos... eu tive na Copa do Mundo de 90, né? E em 89, acho que foi em 89, o Bebeto estava com um problema... Não, 88. Seria talvez início de 89 ou 88. O Bebeto estava com um problema de renovação com o Flamengo. E eu sempre tive uma boa relação com meus adversários. E tem um cara, por exemplo, que a gente era amigo. A gente não deixava ninguém saber por causa da rivalidade do torcedor. Eu fui muito amigo do Zé Carlos, falecido Zé Carlos Goleiro. Pô, meu amigão. Frequentava a casa dele, churrasco, ele ia na minha, a gente era muito amigos. E eu sempre tive uma boa relação com o adversário, nunca tive nenhum tipo de problema. E eu sempre me dei muito bem com o Bebeto, né?
E aí, nós estávamos lá na Grande Comaria, ele estava com problema de renovação. Eu perguntei para o Bebeto, conversando com ele, falei, Beto, e essa sua situação aí com o Flamengo? Poxa, cara, estou pedindo tanto, ele não quer me dar, eu quero sair do Flamengo. Eu falei, você quer sair do Flamengo mesmo, Bebeto? Eu quero sair do Flamengo, se tiver algum clube interessado, a Cássio e tal. Alguns jogadores do Vasco me chamavam de Diegão, né? Porque o Vasco teve uma geração de jogadores muito pequenos, né? O William, Bismarck, Sorato, Mauricinho, Giovanni, Mauricinho, Romário. E aí começaram a me chamar de Diegão. E ele, ouvindo isso, também me chamava. Aí eu falei, então peraí, você viria para o Vasco? Poxa, cara, seria difícil demais eu vir para o Vasco. Tal. Tá bom. Quem era o diretor de futebol do CBF? Eurico Miranda. Eu peguei e sentei com ele e falei, existe essa possibilidade. Que isso, tá maluco, Cássio? Eu estou falando, eu acabei de conversar com ele. E aí, me parece que chamaram ele. E aí, no outro dia que nós estávamos treinando, aí foi um bafo, aquela situação toda, nós estávamos treinando, vem Márcio Braga, uma porção de diretores, eu vou lá, chamo o Eurico, não deixou nem eles entrarem. E foi esse mais ou menos que o Bebeto veio para o Vasco. Não foi eu, né? Mas eu dei a dica lá para contratar ele. Tem os caminhos, né? E acabou sendo extremamente um dos caras mais importantes para a gente conquistar esse bicampeonato brasileiro de 89 pelo Vasco, foi o Bebeto, cara. Eu queria voltar lá no começo, 82. Quando você vai para o Vasco, como é que você... qual é a sua reação de encontrar, de repente, um ídolo como o Roberto Dinamite lá? E Mazzaropi. E Mazzaropi, que era, imagino que um grande ídolo também, né? Sem dúvida. E eu digo sempre, cara, eu digo isso para os goleiros, né, que eu trabalho, principalmente quando eu estou na base, você aprende olhando. Esse é o grande detalhe do garoto que quiser mesmo chegar a um bom nível. E eu aprendi muito com o Mazzaropi. Tudo que ele fazia, que eu achava que era de correto, eu tentava assimilar aquilo ali. E o Mazzaropi me ensinou muito. E o Roberto, então, nesse dia, eu tive a felicidade, eu acho que eu consegui. Eu joguei quase 10 anos no Vasco, né? Eu acho que consegui chegar a esse nível, esse patamar também, de uma pequena idolatria que eu acho em relação ao torcedor do Vasco, porque eu fui parceiro de quarto do Roberto, cara. Eu fui parceiro de quarto do Roberto aí dos meus 9 anos, quase 7 anos. E ele me ensinou demais. Ensinou demais de como se comportar, né? Eu acho que isso é extremamente importante, cara. Eu, por exemplo, nas viagens, por exemplo, eu nunca vi o Roberto. A gente tinha direito de sair, depois retornar 2 horas antes. Eu nunca vi o Roberto sair do quarto. Então, o Roberto foi um cara que, para mim, foi um grande exemplo, né? E é por isso que ele é ídolo, né, de todos nós. E você lembra de uma história bacana dessas aí de quarto junto, não? Eu tenho muita história com o Roberto, cara. Tem muita história. Tem muita história. E eu convivi, né? O casamento dele com a Jurema, né? Depois ele perdeu a Jurema, ficou muito mal, acabou perdendo a Jurema. E depois eu convivi também ele no novo casamento dele com a Liliane, né? Então eu tenho muita história com o Roberto, cara. De títulos, de coisas boas. E a maior delas que eu tenho de história com o Roberto foi que nós estávamos em Brasília. Não sei se foi campeonato brasileiro ou algum amistoso. E normalmente tocava, era telefone, né? Do quarto, do hotel. Aí tocava o telefone e ele não atendia. Eu era obrigado a atender, o garoto, né? E eu atendi, e aí alguém falou assim, aqui, quem está falando? Eu falei, o Acácio. Oi, boa tarde, Acácio. Aqui é da CBF. Da CBF. Eu preciso falar com o Roberto. Tá bom, aí passei para ele estava sendo convocado para a Seleção Brasileira. Que sensacional. Para mim foi a coisa mais bacana, assim, né? E a felicidade estampada, eu olhando para ele, a felicidade estampada no rosto dele não foi a primeira, né? Que a primeira foi em 78, foi para 82, que ele acabou, para a Copa de 82, que ele acabou não jogando, foi o Serginho, né? Que, na minha opinião, desculpa, mas foi um grande erro. Um grande erro. Dúvida. Dos maiores senadores do futebol brasileiro, Tele Santana, que para mim foi um grande erro não ter colocado o Roberto naquela seleção. Agora, o Roberto era o ídolo do Vasco. E o maior de todos, né? E o que ele dizia era o que tinha que ser feito. Não sei quem veio aqui e contou uma história que sentou no lugar dele no ônibus. Quem foi? Não, as pessoas faziam essa brincadeira com ele. Não sei se foi. Não, mas sentou sem saber. E aí o Roberto chegou e ficou olhando e tal. As pessoas faziam essa brincadeira com ele.
Era natural, né, que o Roberto, saindo do treinamento, era autógrafos, né, demais. E até chegar o último, é natural que seria o último a entrar no ônibus. E quando chegar um jogador mais novo, ou que viesse da base, ou um jogador contratado, a gente fala... Aí quando o jogador entrava, pode sentar, essa cadeira é vaga. Aí sentava no lugar dele. E ele, aquela maneira dele, sentava... Garoto, aquela brincadeira dele, ria. Aquele sorriso que é... Não tem igual, inigualável. Só o filho agora que tem igual, né? Como é que você foi parar como companheiro de quarto? Ele que te escolheu? Como é que foi isso? Não, eu acho que, na verdade, deve ter sido uma grande coincidência boa para mim, né? Que quando eu cheguei no Vasco, se não me falha a memória, quem ficava no quarto com ele era um Silvinho, lateral esquerdo, que o Roberto ia ter um grande carinho por ele. E aí Silvinho saiu do Vasco, não sei, eu não sei qual é o motivo que me colocaram. Não fui eu, nem foi ele. Não sei qual é o motivo, foi um motivo para mim gratificante ter Então vamos lá. Primeiro dia de concentração, você e o Dinamite. Ah, não lembro. Não. Foram tantos 7 Mas eu imagino a emoção, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que ele fazia, eu olhava, né? Tudo que ele, entendeu? Me acompanhava. Só não acompanhava ele, que era o último a entrar no ônibus e tal. Tinha que ser o primeiro. Aí não. E teve aí chegando lá, teve uma oportunidade que a relação, né, de respeito e de carinho, né, foi tão grande que teve uma situação que ele chegou tarde, todo mundo reclamando. Eu peguei um amigo meu, que era dirigente ali do Vasco também, falei assim, olha, faz o seguinte para mim, você fica esperando, sai de carro aí, você fica esperando aí, leva o Roberto. Ele, você tá doido? Leva o Roberto, leva o Roberto. Pode levar o Roberto, que eu vou mandar avisar o Roberto que alguém vai buscar, pegar e levar de carro. Mandei o ônibus sair. Ele ficou uma fera. Quem foi que fez isso? Aí eu falei, foi o Acácio. Ele, só podia ser você, hein? Uma relação já de amizade eu tinha direito. Mas liberou o ônibus para não atrasar ninguém, né? Liberei porque todo mundo com muita fome, com vontade de ir embora, né? E eu fui um cara que além do respeito, eu fui um cara que as pessoas tinham muito carinho por mim no Vasco. Seu Calçada, depois com o Eurico, que eu era o único jogador do Vasco que tinha liberdade de chamar o Eurico de D. Miranda. Entendeu? Então eu fui um cara... O D veio de onde? O D era de onda, né? Não sei, cara, também. Como é que era essa relação com o Eurico? A minha? Era a melhor possível, cara. Um respeito, um carinho por mim, cara. A ponto de eu ter era um cara muito leal, né? Diziam isso. Eu era o único... Eu era o único jogador que no Vasco tinha um jogo de tranca que ele jogava. Jogava muito. Tranca, acho que sueca também jogava muito. E tinha um jogo que a gente jogava sempre. Chegava lá, sábado, numa concentração, por exemplo, à noite o lanche vinha até pra gente na mesa. Vinha até pra gente no quarto que a gente jogava. Tinha um quarto só para ele, que ele chegava lá, ele não ficava, né? Ele chegava, sentava lá, jantava tal, e chegava, a gente ia para tranca, para jogar junto. E eu era sempre contra ele. Jogava contra ele. Por exemplo, eu, Clóvis Munhoz, ele, o treinador, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu tinha a liberdade de jogar com o treinador, com ele, mas sabia manter a diferença. Ele diretor, o treinador, o Clóvis Munhoz, médico, eu sempre tive essa noção do respeito, entendeu? Podia ganhar? Ganhar era sempre, meu. Eu queria ver ele irritado, né? Eu queria ver ele irritado. E ficava irritado quando pedia? Imagina. Você sabe que jogador... Bom, agora eu gostei. Tá no sangue, né, cara? Não querer perder. Eu gostei dessa história. Porque quando eu jogo, qualquer um de nós, né? Quando joga e perde, reclama da dupla. Sim. Quem era a dupla que ele não gostava, que ele reclamava? Nossa, isso você vai lembrar. Eu tinha a pena, por exemplo, do Nelson Rosa, cara. O Nelsinho, se vocês conhecessem, era um gentleman. Eram doces pessoas. Cara, é impossível falar merda. O Nelsinho. Imagina o Eurico chateado com ele, Nelsinho. Mas depois vinha tudo ao normal. Mas aí teve que aguentar Nelsinho campeão brasileiro. Aí podia perder à vontade, né? Eu tive muita história com o Eurico, cara. Tive muita história bacana com o Eurico. Você destaca o que da personalidade dele? Que ele era um cara difícil, turrão, mas acima de tudo Vasco, né? Na verdade, eu vou dizer para você, eu conheci ele no melhor momento dele, tá?
Quando eu conheci ele, eu tinha uma percepção dele que a palavra não existia no vocabulário dele, cara. E quem soubesse lidar com ele ia se dar bem, cara. Eu nunca tive problema de renovação com ele, porque eu sabia, né, cara? Sinceramente, muita gente pode até discordar de mim, pode ter pessoas até ficar chateadas com o que eu vou falar aqui. Mas o grande problema foi depois que ele passou a ser deputado federal. Sim. Ele, até ser presidente do Vasco, ainda era um cara bom, maleável, um cara amigo. O problema foi esse, cara. Depois que ele foi presidente do Vasco, deputado federal, infelizmente achou que era o Deus, entendeu? Política pesou, né? O lado do poder. Para o Vasco foi extremamente importante. Para o Vasco, ele ser presidente, deputado, abriu portas, foi extremamente importante. E o Vasco ganhou grandes títulos na gestão dele. E juntamente com o Calçado, que a gente não pode nunca esquecer, né? Que, na minha opinião, foi o maior presidente. Quer dizer, não sei antes, mas na tua época. Na minha época, na minha história toda, eu acho que foi o maior presidente que o Vasco teve. O Calçado era sensacional. Quem era mais Vasco, o Eurico ou o Antônio Lopes? Rapaz, é difícil, hein? E a dona Elza? Aí... Quem mandava mais? Quem mexeu... Além de Vasco, defensora. Não só do Lopes, não, é defensora dos jogadores também, cara. Não vai falar mal, não, porque senão é briga. Então, ela já te defendeu de alguma? Ah, muito. Te tratava como o quê? Ela gostava muito. Era outra que tinha um carinho especial por mim, a ponto... teve um período que eu tive um grande problema, né? Que o sobrinho da minha ex-esposa, caiu na piscina, em Petrópolis, caiu na piscina. Ele me adorava, né? E caiu na piscina, e quem tirou ele da piscina fui eu. Infelizmente, botamos no carro às pressas para o hospital e não conseguimos. E eu tive um baque muito grande. Imagina eu tirar uma criança que eu tinha um carinho especial por ele e tirar ele da piscina, ele falecer. Eu tive um período pequeno, até foi pequeno no Vasco, mal. E acabou o Lopes me tirando do time, né? Isso me machucou muito, apesar de... Foi um período pequeno, até que era o Paulo Sérgio, o segundo goleiro. E eu peguei e não falava mais com o Lopes. A gente não aceita mesmo, a gente sabia que atravessando uma fase adversa, mais difícil, e eu não aceitava, não falava mais com o Lopes. E o Lopes me chamava a atenção, vamos, Cássio, vamos, meu borrado e tal. E aí dona Elza me chamou, particular, falou, Cássio, você não tem noção do carinho, do respeito, do carinho que ela não chamava ele de Lopes, do Tuninho. Você não tem noção do carinho, do respeito que o Tuninho tem por você, cara. Ele está muito triste que você não fala mais com ele e tal. Dona Elza, não, E aí eu peguei também, não sei, sou burro a ponto de não ter a inteligência de saber que ele estava com razão. Uhum. Aí comecei, foi aos poucos e tal, e acabou ele me botando de volta no time do Vasco, cara. Então ela brigava por todos, não é só pelo Tuninho, não. Quem mudou o time lá em 82? Foi ela ou foi ele? Não, foi ele. A gente sabe. O Macula veio aqui e falou assim, dona Elza escalava o Vasco. Não. E tem uns aí que gostam, eu gosto de falar isso. E tem uns aí que gostam de falar que nas reuniões dele lá, era Lopes, Ademar Braga, Munhoz, Paulo Angione, tem uns que gostam de falar que dá pitaca. Com o Lopes é impossível, compadre. É difícil, hein? Delegado, não era fácil, não. Era... Então, e, rapaz, falando nisso, tem um detalhe ainda. Logo que eu cheguei no Vasco, primeiros treinamentos e tal, ele vira para mim, cara, eu garoto, chegando 22 anos, chegando no time pequeno, fala assim, aí, você está pensando aqui, ó, assim para mim. Aí, ó, está pensando o quê aqui, ó? Aqui quem manda sou eu. Eu sei que você gosta de tombar treinador, hein? Comigo, não. Professor, que isso, professor? Eu estou sabendo que você tombou o treinador do Serrano. Eu falei, que isso, professor? Já chegou assim de sola comigo. Eu falei, isso aí não vai ser, já chegou não vai ser fácil, já. Não. Esse delegado é fácil, não. Não, é uma coincidência até. O técnico do Serrano se chamava Luiz Carlos Quintanilha.
Foi meu treinador. Que é o nome do Luizinho Quintanilha. Exato, foi meu treinador também. Foi meu treinador. O Luizinho disse que não é parente dele, não. Na verdade, quem me aprovou, né, foi o Denilson Zulu. Mas campeão não, quem ganhou, o treinador quando ganhou do Flamengo era o Luiz Carlos Quintanilha. Então, aí veio aquela mudança toda e o Vasco campeão em cima do... 82 em cima do Flamengo, acho que foram 6 alterações, 5. Você no lugar do Mazzaropi, o Galvão no Rosemiro, Ivan no Ney, Hernani no Giovani e o Gerson no Palinha. Isso, 5. Ninguém acreditava, não né? Imagina. Foi naquele jogo, né? Foram 3 jogos antes. Não, na verdade, o campeonato antes eram, digamos, 2 turnos. Era turno-retorno. Turno-retorno. Taça Guanabara, segundo turno. Eu acho que o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, o América ganhou o segundo turno e o Vasco, não sei por que, entrou com o maior número de pontos. Por que o Vasco entrou com o maior número de pontos? Porque no último jogo do segundo turno, Vasco e Flamengo, o Lopes mesclou o time, achou que já não tinha mais condições. Eu também não tenho certeza se esse jogo determinou que o Vasco entrasse com o maior número de pontos. Também não tenho certeza. Mas um jogo que não valia nada, aí o Lopes mesclou o time, e eu entrei nesse jogo. Nós ganhamos 3-1 do Flamengo. Deu certo. Mas no 3-1 meio mentiroso, né? Porque eu fui bem. Aí Hernani e outros mais foram bem e tal. Aí quando chegou, eu acho que o jogo foi no sábado. Chegou na representação de segunda-feira, que nós sentávamos, hoje agora dentro do vestiário, até porque as câmeras vai pegar lá em cima o que está se falando. Falar assim, com a mão na boca. Assim. E a gente reunia no meio do campo, assim, né? E o treinador no meio ali, com a comissão técnica, ele falava. E ele já começou falando, cara. Eu vou fazer algumas alterações e tal para o jogo contra o América. Primeiro jogo seria contra o América. Primeiro jogou Vasco e América, ganhamos de 1-0. Gol do Ivan. E depois jogou Flamengo e América. Flamengo ganhou e foi decisão com o gol do Marquinhos, que eu não tenho certeza se foi o gol do Marquinhos. Então, isso é outra coisa. É curioso isso, né? Quando você começa a pesquisar. O gol não foi do Marquinhos. Aí, o gol foi do Pedrinho Gaúcho. Que não bateu raspou na cabeça do Marquinhos? Não sei, mas é o que está na súmula. É que nem o gol de barriga do Renato, que é do Ailton. Não, mas do Renato acho que foi mais claro. O árbitro errou. Mas na súmula, que é do Zé Roberto Reit. Na súmula está isso? Pedrinho Gaúcho. Infelizmente, Marquinhos. Infelizmente, Marquinhos. Se está na súmula, não foi dele, mas eu não quero saber de quem foi. Eu quero saber que o Vasco foi campeão em cima do Flamengo, desse timaço aí, entendeu? E aí foi aí que eu entrei, né? Aí o Lopes começou a falar e a repercussão maior das alterações foi a saída do Mazzaropi, né? Um cara já consagrado no Vasco, feito na base do Vasco, já tinha ganho o título, um baita de um goleiro, entendeu? E a repercussão foi grande. Vai tirar no jogo decisivo, mas botar um garoto. Decisivo, você pegou uma do Zico queima-roupa, né? Não, mas primeiro o jogo do América também. O América tinha um timaço, Eloy, tinha um timaço o América. Foi também um jogo dificílimo, eu fui muito bem. E, na verdade, o jogo contra o Flamengo não foi tão difícil assim. Mas essa jogada foi crucial, né? Que o Zico entra sozinho comigo, que normalmente, quando um jogador do nível do Zico entra sozinho, se você cair, aí é tudo que ele precisa. E eu permaneci parado e consegui fazer a defesa, entendeu? 88, gol do Cocada. Bela memória, né? Sensacional, né? Na verdade, o Vasco jogava pelo empate, né? Pelo empate, que virou o primeiro jogo. Isso. E aí para fechar com chave de ouro, né? O Flamengo também tinha um timaço, né? O Flamengo era bom. Zé Carlos, seu amigo. Isso. Jorginho, Aldair, Edinho e Leonardo, que defesa, hein? Andrade, Ailton e Alcindo, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Nossa. O Vasco, Acácio, Paulo Roberto, Donato, Zé do Carmo, Fernando e Mazinho. O Donato não jogou. O Donato jogou no meio. Jogou no meio. Não, na verdade é Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Zé do Carmo, Giovanni e Henrique, Vivinho, depois o Cocada, Romário e Bismarck. Era um timaço. Roberto não jogou esse jogo, tá vendo? Não jogou. Nosso time era. O Roberto não jogou esse jogo também. Nosso time era um timaço também, pô. E, você vê aí, pô. Você falou o nome de um jogador aí. Foi o melhor zagueiro que eu vi, que eu joguei contra. Donato? Edinho. Não, jogou contra Edinho. Um timaço. Flamengo. Na verdade, vamos individualmente falando, de goleiro ao ponto esquerdo, eu nunca joguei um Vasco Flamengo.
o Vasco um time melhor do que o Flamengo, sempre igual. Talvez aquele lá de 82, com as alterações e tal, o Flamengo um time bem melhor que o nosso. Mas era sempre dois grandes times montados. No fim do jogo teve uma briga, Romário e Renato Gaúcho? Não foi no fim do jogo, foi durante o jogo, né? No finalzinho, durante o jogo. Você viu de longe, chegou perto? Não, cheguei perto, porque eu gostava, eu nunca fui eu não me lembro de ter brigado na minha vida. E aí, o PC Guzmão, né? Eu chamo ele de Paulo, porque a gente é muito amigo, a gente é irmão, a gente é muito amigo. E o PC, o Paulo, ele era parceiro de quarto do Romário. Então, aí a relação começa a ter uma relação maior e tal. Teve uma confusão que eu sei mais ou menos, uma discussão entre Renato e Romário e tal. Aí o Alcindo sai em direção para dar uma pancada no Romário. E o PC estava no banco, vê e vem e dá uma voadora. Isso. O Alcindo contou aqui. Cara, dá uma voadora no Alcindo. O Alcindo cai, não sei se estava desmaiado ou não, cara. Tiveram que sair de maca. Cara, aí aquela confusão toda. E para completar isso aí, cara, eles depois vão moram na Barra, o PC, parece que o Alcindo também. O Alcindo faz história lá no Japão e tal. E aí as filhas, não sei se são filhas ou filho, vão estudar juntos, cara. E hoje são amicíssimos, que as duas filhas são amigas, cara. É destino, o futebol traz essas coisas. Você presenciou outras confusões, assim, de fechar o tempo, ou em vestiário, Porque a gente ouviu, né? Alguns dizendo que teve briga, já viu briga dentro do vestiário de chegar aos finalmente mesmo. Assim, de briga de vestiário, não me lembro. A que eu vi também, que foi terrível, foi em São Januário. Um jogo complicado para a gente, acho que foi contra o Americano, cara. E que nós tínhamos que ganhar, ou algo assim parecido, deu uma confusão danada, e a torcida do Vasco invadiu São Januário. Não é porque eu sou de Campos, eu faria de qualquer maneira. E a torcida começou em cima de um garoto, jogador do Americano. Aí eu peguei, agarrei ele, botei atrás de mim. E, na verdade, hoje, eu acho isso benéfico, né? Hoje, os jogadores do Vasco têm o CT para eles treinarem, né? Eles chegam, botam o carro deles dentro de São Januário, nós não. Na nossa época, nós botávamos o carro na frente de São Januário, no portão principal lá fora, e tínhamos que entrar, né? E depois, na saída, aí do treinamento, né? Na saída dos jogos, nós saímos para frente de São Januário. Do lado do Almirante. Do lado do torcedor. E isso, acho que, de certa forma, apesar do time ganhar muito mais que perder, né? Mas, apesar de... acho que o torcedor tinha mais respeito, né? A gente nunca tivemos problema. E quando eu botei o menino atrás de mim, o torcedor não veio em cima do garoto. Que eu me lembro bem, eu peguei na mão dele e levei ele para dentro do vestiário do time adversário, cara. Até eu percebi, porque seria uma coisa terrível se a torcida... Né? Sabe como é que é essa história, né? Uma pessoa, uma briga de assim, o cara cai e já viu o que vai acontecer, né, cara? É o que eu me lembro, essas duas situações aí, cara. 88, você ficou 879 minutos sem sofrer gol. Isso. Como é que é? Vai somando, passa na cabeça do jogador... Não. Você entra em campo... Não, inicialmente você não percebe, né? Você não percebe. Aí você vai, não tomou gol aqui, ali um jogo, 2, 3. Daqui a pouco começa a própria mídia, começa a badalar, a falar daquilo ali, aí que ela te chama atenção. É óbvio que chama atenção. E aí o que acontece? Eu, por exemplo, começava a exigir mais, né? Não só de mim, como dos atacantes, principalmente dos atacantes. Na ajuda. Eu sempre fui um cara que participei muito, né? Em todas as situações, dentro e fora do campo, eu sempre tive uma participação forte em relação a essas coisas. Então, eu começava a pedir na marcação, se doar, entregar. E aí, porque inicialmente não chama atenção, mas depois aquilo é importante para você. Né? Você lembra o gol? Não, Quebrou não o recorde? Não lembro. Acho que até hoje você é o 9º goleiro da história aqui no Brasil. Eu acho que é mais. Eu acho que é menos, hein?
Eu vi alguma coisa de nono. Não pode ser, não, tá bom também. Tá bom. Imagina. Eu levei um bom tempo sendo o segundo. O primeiro acho que era o Mazzaropi. Eu não sei se ainda é o Mazzaropi. O Mazzaropi é o primeiro. Eu levei um bom tempo a ser o segundo. Entendeu? E depois... Posso ter me enganado. Eu vou ver aqui enquanto a gente... Não tem problema, não. Tá ótimo. Esses anos todos. Então, você não lembra quando sofreu o gol, né? Não lembro. Não lembro. Título brasileiro de 89. Já sem Roberto, sem Romário. E aí chegam o Bebeto e o Nelsinho. Foram dois caras importantes, né? O Nelsinho, aquela maneira dele de conduzir, né, cara? E Bebeto, extremamente importante. Fundamental para o título e dentre outros, né, cara? Nós tínhamos um excelente lateral direito, Luiz Carlos Vinck. Nós tínhamos um garoto vindo do América chamado Marco Aurélio, que ninguém conhecia, um baita de um zagueiro. Quinones, que era um zagueiro que todo mundo tinha, torcedor do Vasco tinha uma ressalva. Mazinho também. Aí, para mim, foi o maior lateral esquerdo que eu joguei junto. Mazinho. Um volante que marcava, podia os laterais subirem, que deixava com ele que ele marcava as subidas dos laterais, cara. O Marco Antônio Boiadeiro, que fazia um ida e volta, ia e voltava, uma força inacreditável. E dois garotos sensacionais, tecnicamente falando, Bismarck e o William. Né? E aí tinha, para mim... É um timaço. Aí, para mim, um atacante extremamente inteligente, que era o Bebeto. Com aquele corpo dele. Cara, chegar ao nível que o Bebeto chegou é porque era um jogador extremamente inteligente, técnico. E um garoto também feito na base, com uma estrela incrível, que todas as vezes que entrava, fazia gol, que era o Bismarck, que era o Sorato. Entrava, fazia gol. Nunca foi assim, titular absoluto, com os ataques que o Vasco tinha, né, cara? Mas era um cara, quando entrava, fazia gol direto. Primeiro jogo dele, ele vai vir aqui amanhã. Não vou antecipar, não, que ele vai falar. Pergunta para ele qual primeiro. 3-1, ele faz 2 gols no Flamengo. Entrou no lugar do Romário. Então, sempre entrou fazendo gol e fez esse gol na final. Então, e a história do Vasco mostra que os grandes times do Vasco, a grande história de título do Vasco, tinha pelo menos 2, 3 garotos feitos na base. E a gente espera que isso volte a acontecer, né, cara? Aquele time de 89 quase foi eliminado na fase anterior. Aí vocês precisaram vencer o Inter, o Corinthians e o Inter. Exatamente. E torcer contra o Palmeiras. Nós fomos para jogar lá no Beira-Rio, contra o Inter de Porto Alegre, ganhamos deles. E nem descemos para o vestiário, porque essa história, né, que ainda acontece, mas nem tanto, de ficar esperando para começar depois, essa história toda. E nosso jogo terminou, ainda continuou, ainda teve... E a gente ficou ali, perto da imprensa, ouvindo o jogo para saber do resultado final. Palmeiras, com o Corinthians, né? Sim, e aí o Palmeiras perde. Foi o gol do Cláudio Adão, não? Aí eu já não vou lembrar. Não sei também, mas desculpa se eu errei, que a memória da idade, são tempo. Mas foi isso que aconteceu realmente. Por isso o primeiro jogo foi no Morumbi, na final? Aí a história é um pouquinho diferente, que tem o meu dedo. Acabou o jogo lá contra o Internacional, viemos embora, tal, pá. E aí a gente estampa, né, nos jornais e tal, logo vão lá entrevistar o Eurico, o De Miranda. Aí tá lá a estampa, saiu no jornal, numa matéria qualquer, que Vasco, Eurico decide que o jogo é no Maracanã, primeiro jogo, beleza. Aí a gente se representa, tal. Eu peguei, cheguei com o Nelsinho, a gente reuniu, chamei o Tita, apesar de ele não ia jogar, Bebeto e tal, Zé do Carmo, que era um cara também firme. Sei lá, Vamos lá, vamos reunir, olha só, o que a gente vai decidir? A minha opinião, pô, a gente não pode perder a chance de jogar primeiro lá no Morumbi, pô. Se a gente perder, que a gente joga com os 2 resultados iguais. A gente pode perder e vem para o Maracanã. Agora, mas a gente joga o Maracanã, perde, ou empata o jogo, vai jogar com ele lá e tal. A minha opinião é jogar primeiro no Morumbi. Não, pô, todo mundo. Foi unânime. Vamos lá, conversamos com o jogador, todo mundo unânime e tal, beleza. Ó, vamos para o treinamento. Quando acabar o treinamento, vamos lá no Eurico. 2 ou 3 só. Vamos lá no Eurico conversar com ele aí. Batemos na porta.
Manda entrar. Charuto. Tava ele numa mesona dele assim. Eu me lembro que foi ele numa mesona dele assim. O Paulo Angione na outra mesona ali. Eu não sei mais. Aí, Demiranda, precisamos falar com você. Senta aí. Cara, senta aí. Suspensório? Quem foi? Não, ainda não. Não. Não era deputado ainda. Charuto ou não? Não, acho que não. Aí era cigarro ainda. Era cigarro. Era. Quem foi? Falei, não, Demiranda, o negócio é o seguinte. Numa reunião, todos, unânime, todos decidiram assim que a gente prefere jogar no Maracanã. No Morumbi primeiro. Não, mas já está decidido. Já decidi que vai jogar primeiro no Maracanã, que a gente ganha logo deles e faz o título no Maracanã e tal. Eu falei, tudo bem. Você decidiu assim, mas agora eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo está insatisfeito com essa decisão. Entendeu? Se você quiser assim, tudo bem. Deixar claro isso para você, comissão técnica, reunimos jogadores, todos decidiram jogar. Tá bom. Tá bom. Aí vamos embora. No outro dia ele foi lá, reuniu. Não, então tá bom, nós vamos jogar no. A primeira lá. Primeira lá. Aí, beleza. A maior de todas, para completar, turbo-hélice, né? Avião. Eu sempre tive muito medo de andar de avião, na minha concepção, na minha cabeça. E é verdade, balança menos, avião balança menos na frente. E na frente era assim, 10 cadeiras só. Aí a aeromoça e tal fechava e depois tinha o restante atrás. E eu pegava a mão do Severino, roupeiro, que já era um velho. Eu pegava, entrava na frente e sentava lá. E aí, nas outras primeiras lá, seu Calçado, Eurico, supervisor, o Delcim, Paulo Gione, eu peguei antes do avião levantar. E todo mundo sabe disso. O jogador, a Mâncio para perguntar ao Sorato, se quisesse, para ele confirmar. Eu peguei, Demiranda, reservou o lugar da festa? Ele, aquela maneira, como é que é? Para mim, reservou o lugar da festa? Você está maluco, Acácio? Então, chegar em São Paulo, reserva. Porque se fizer 1-0, eu garanto. Ele virou para mim e falou assim, você garante? Eu falei, estou falando que eu garanto. Calçada, se ele garantir, tem um carro zero para ele, Calçada, claro. Eu falei, toma. Ele, preciso te dar a mão, rapaz? Preciso te dar a mão? Se fechar o gol e for 1-0, quarta-feira. Quarta-feira eu estava na Besouro Veículo, saindo com carro zero. Outra Brasília, não? Não. Era um Polo, carro tinha sido, eu acho que... Carro do ano. Carro do ano. Tinha lançamento do carro do ano. É verdade isso, os jogadores do Vasco todos sabem disso, que é uma verdade. Entendeu? Mas sabe o que é isso, cara? Eu vinha numa fase espetacular. Campeão em 87, bicampeão em 88. 88 era para o Vasco ser campeão brasileiro. Sim. Foi a maior injustiça, né? Eu nem lembro mais o que era aquela situação lá, tinha uma confusão no regulamento danado. O Vasco era para ser campeão. E no Campeonato Brasileiro de 89 também, eu falei, meu amigo, não, se depender de mim, não vai. Não vai. E aí foi o que aconteceu, né? Por que o medo do avião? Eu sempre tive medo. Até hoje? Até hoje, então, pior ainda. Ou agora é pior ainda. Pô, eu fui com a seleção brasileira, eu trabalhei em todas as categorias de base da seleção brasileira. Sub-17, eu fui campeão mundial sub-20. Fui campeão mundial sub-17 na Malásia. Com Edgar? Oh, meu Deus, eu tô com a memória já. Não. Fui campeão mundial sub-17, era Austrália e outro país encostado na Austrália. Nova Zelândia? Nova Zelândia. Eram os dois países juntos. Nós fomos campeão sub-17 e trabalhamos sub-20. E o Mundial Sub-20 foi na Malásia. Só que Zanata, Paletó Velho, que jogou no Flamengo, Vasco, ia para a Arábia Saudita e me convidou para me levar para um treinador de goleiro. Eu era treinador de goleiro da seleção brasileira. Eu peguei, sentei com Américo Farias, falei, professor, tem um Mundial, só que, eu estou indo para a Arábia Saudita, o senhor permite que eu me desligue depois do Mundial e ir direto para a Arábia? Ele virou para mim e falou, Cássio, normalmente não se pode fazer isso, mas como é você, eu vou falar com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, mas de antemão você já está liberado para quando acabar o campeonato você desligar e ir para a Arábia. Falei, obrigado e tal.
E acabou que o Brasil acabou sendo desclassificado para a França. Também tinha aquela festa tal do Henry. O Brasil massacrou. Nosso time era muito bom, cara. Alex. Sabe quem é o Alex? Curitiba. Pedrinho. Edu da Sena. Era um timaço. Um timaço. Lateral esquerdo do Vasco. Leonardo? Não. Atirso? Atirso. Tinha timaço. Pronto, por aí. Timaço. E aí acabou perdendo para a Argentina. Aí eu peguei, conversei com a comissão técnica, já estava determinado. Não, fui para o aeroporto. Aí um voo, Arábia Airlines, um baita avião de executivo, caramba, daqui a pouco começa a voar, aí o bichão, um barulho, quando eu olho, é flap, aquilo que recolhe do avião, flap. Parece que é o nome mesmo que falaram para mim. Da asa, né? Da asa, que recolhe, faz assim para o avião, aquela porcaria, pá, eu olhei do meu lado, caiu. Eu falei, meu Deus, o avião balança e vai descendo. Eu falei, meu Deus do céu, para que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Meu Deus, aí ele vai descer. Eu falei, danou-se. Aí comecei a rezar e tal. Daqui a pouco ele estabiliza. Depois que eu vim saber que lá em cima não dá, mas ele vem e o marzão embaixo estabiliza. Meu Deus. Aí parou num outro país, assim, conseguiu descer e tal. Aí eu fiquei sentado e tal. Não tinha um Severino, né, para pegar na tua mão. Aí abriu a porta e sobe gente, e olha, e bota escada e olha e tal. E pá. Daqui a pouco, o meu inglês fajuto anuncia que o avião vai prosseguir. Eu juro para vocês, se eu estou mentindo. Peguei a bolsa aqui, minha mala lá embaixo, peguei a bolsa de mão e ia saindo, cara. E todo mundo começou a sair, cara, também. Eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu tomei essa decisão. Não vou nada. Aí o avião não saiu, botou todo mundo no hotel, e aí agora? Todo mundo desesperado, eu não chegava lá. Que era mais 2 horas para chegar na Arábia. E me esperando no aeroporto, não chegava. Só que eu peguei o telefone do hotel e liguei para minha esposa, para o Brasil, e falei com ela, está acontecendo isso, mas fica tranquila, se alguém ligar da Arábia aí, Zanata ou tal, diz que aconteceu isso, que eu estou aqui, que só vou amanhã ou depois, não sei quando é que eu vou. E todo mundo desesperado lá sem saber o que tinha acontecido. E agora que eu tenho medo terrível, sou obrigado, senão não Mas andaria. chegou depois na Arábia? Deu tudo Cheguei. Deu tudo certo. Cheguei. Aí, graças a Deus, e fomos campeão na Arábia. Conta uma coisa, você falou do Zé do Carmo, ele era sonâmbulo. Cara, dizem isso, eu nunca percebi. Você nunca viu? Não, porque eu nunca fui parceiro de quarto dele, né? Depois, o Roberto, em 89, não estava mais. E eu passei. Aí começou. Eu passei a ser parceiro de quarto e o Tita. Tá. Entendeu? Eu nunca fui parceiro dele. Tinha essa história, mas eu não posso confirmar. Foi o Ricardo Rocha que contou aqui. Foi. Eu não sei não se é verdade, pode até ser porque são da mesma cidade, mesmo estado. Esses dois são dois caras sensacionais de muita história, de contar muita história. Até que fundo de verdade, eu não sei. O Ricardo preparou alguma para você alguma vez? Ricardo Rocha fez alguma com você? Não. O Ricardo é o tipo do cara, é recíproco, é verdadeira. É um cara que eu tenho um carinho, que eu gosto demais, cara. E ele comigo também. Por isso nunca aprontou para mim.